Novo, né? Última sexta-feira do ano e a gente, claro, no final do ano você fala de viagens, fala, né, das festas, dos presentes, mas quando você ganha o presente e o presente foi uma peça de roupa e não dá em você, né? Como é que você faz? Você passa para alguém da família ou vai trocar logo para resolver o seu problema? Pois é, essa troca hoje, ela é tão articulada, né? Que tem direitos, né, envolvidos aí de quem vende, de quem compra. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui a advogada Cássia Tenório, está aqui hoje na manhã de sexta-feira conosco para falar sobre isso. Eu nunca tive problemas em relação a trocas, mas eu já ouvi e já li coisas, né? E já vi reclamações assim intensas de pessoas que não conseguiram realizar essa troca. Mas a gente desenvolveu tanto, né, o nosso Código do Consumidor. O que é que diz a letra da legislação em relação a essa troca? Ela é legal? Ela é uma concessão da loja? Ela é um acordo prévio quando você compra o produto? Como é que nasce esse nosso direito de poder trocar também o que a gente ganhou? Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço por estar aqui com vocês, tá bem? E vou estar ajudando a sanar essas dúvidas sobre... Foram várias perguntas, né? Vamos por etapas. Eu fui falando aí, né? Ó, o nosso Código do Consumidor, ele é bem claro referente a trocas. Quando o produto, ele apresenta vícios, defeitos, e a gente está falando de produtos não duráveis, por exemplo, um cosmético, é 30 dias para efetuar essa troca, certo? Tem até a característica do produto. Isso, né? que a gente tem produtos não duráveis e duráveis. Os duráveis já são 90 dias, que é eletrodoméstico, roupa, sapatos, certo? Nesses casos da gente fazer a compra na loja presencial, se a gente verificou ali que a princípio, à primeira vista, o produto tá bem, não tem vício, não tá quebrado, e é para um presente, por exemplo, né? A gente comprou presencial e para um presente. Essa política de troca é uma faculdade do comerciante, tá? O nosso Código do Consumidor não prevê sobre compras presenciais essa troca por insatisfação. Uhum. Não coube. Teoricamente, você teve essa oportunidade quando estava adquirindo o produto. Exatamente. Só que assim, a gente tem um contrato social. É até um tipo da gente ir até a loja, comprar outros produtos, né? Aí eu ganhei esse blazer aqui, não me serviu. Aí eu fui lá, provei outro, até mais caro, dou a diferença e o comerciante sai ganhando. Uhum. Mas geralmente no ato da compra eles informam. Olha, nossa política é dessa forma, só troca com essa etiquetinha, só troca com a nota fiscal, é até 30 dias. Eles estipulam essa troca, assim, de forma livre. Cássia, você falou em produtos ali como cosméticos, perfumes. A loja, ela pode exigir que na hora da troca, esses produtos eles estejam com o lacre original, com a embalagem não rompida, ou não? O consumidor, ele tem o direito de abrir, de sentir o perfume, de borrifar ali na pele e não gostei, vou trocar. Olha, essa parte é a troca, é a política realmente do comerciante, né? Às vezes ele fala, a gente só vai trocar se tiver lacrado, se não tiver usado. Mas se de fato for uma coisa, o perfume tá aparentando, dando alergia, é um mau cheiro, aí você teve que usar. Tem produtos que a gente precisa usar para saber que tá quebrado, para saber que tá com vício. A gente tem que abrir para testar. Aí nesses casos do vício, do problema, a gente tem que usar. Aí, mesmo estando aberto, com esse vício, com esse problema, eles têm que trocar. Mas no caso que não quer por mera insatisfação, não é o perfume que eu gosto, a gente vai ter que entrar naquela política da empresa. A gente hoje vive um comércio exterior, né, muito mais intenso do que no passado. Antes a gente dependia muito de alguém que comprava por nós, trazia o produto e você se confiava naquela pessoa. Ou pequenas lojas que já faziam algumas importações ali e tal. Mas hoje isso triplicou, quintuplicou-se, quer dizer, é muita compra internacional. Essas empresas que vendem para nós, no caso aqui no Brasil, elas estão sujeitas a essa legislação, a essa relação nossa com o comércio na condição de defesa do consumidor, Código de Defesa do Consumidor? Sim. Porque, assim, de fato, a compra, ela está sendo efetuada aqui no Brasil, né? Somos brasileiros.
vamos falar assim, é uma possível ação, ajuizamento, a gente entra na justiça daqui, né? A gente pede que aquela plataforma, Shopee, que a Shein, se de fato a gente não conseguir... Vai direto ao assunto, são elas Se mesmo. a gente São fala, elas mesmo. a gente não conseguir de fato resolver no aplicativo, assim, eles são bem solícitos, tá? Eles têm aquele prazo, porque a gente também tá falando de compra online. Isso. Já é uma diferença, né? Já tem outras questões nós falamos aqui mais sobre compras presenciais. A gente tem uma, como é que podemos dizer assim, um benefício maior de comprar de forma virtual, porque a gente tem um prazo mínimo de 7 dias. Ai, não precisa ter motivo algum. Não gostei, chegou, não gostei. A gente tem essa possibilidade de trocar nesses 7 dias. Passou desses 7 dias, geralmente eles dão mais, dão 30 dias. No atozinho da compra, eles deixam mais claro. Você tem até tantos dias para devolver. Aí, geralmente, tem algumas lojas que é pelos correios, de fato, e tem outras que é pela própria transportadora, né? Que é aquela empresa privada. Aí, você pode levar o produto até lá ou até os correios, tá bom? Aí eu, particularmente, estou preferindo comprar online. É cupom, é promoção, né? Tem sempre essas histórias. É por isso que eu fico falando, porque quando envolve questões de eletrônicos, os valores são maiores, né, Thaís? Quase sempre os envolvidos. E esse ponto que ela colocou aí, de ter cupom, de ter promoção, realmente, né? Você olha num aplicativo, a loja tem até a loja física, pode até ter. Como muitas lojas têm o aplicativo, hoje tem a loja física que você encontra no centro das cidades, nos shoppings. E aí o valor daquele produto está 10% mais barato na internet. Aí uma outra pergunta, a loja ela é obrigada a vender, a loja física. Eu vi no aplicativo e fui lá. Eu quero comprar. Eu posso exigir que a loja me venda pelo preço do aplicativo, sendo a mesma loja? Pode sim, porque assim, é igual o produto tá na prateleira, a gente foi lá, aí tá R$1.200. A gente chega no caixa e fala, eita, aumentou, não é mais R$1.200. Mas eles vão ter que vender por obrigação aquele valor que tá na prateleira. O site, né, a internet, ele é uma prateleira. Como que no site tá esse valor e aqui geralmente acontece. Mas eles, para não perder a gente, para não perder aquela compra, eles fazem. No caso dessas lojas de departamentos, eles cobrem, tá bom? A gente pode exigir sim. Quando tem aqueles produtos que levaram alguma pancada, eu descobri isso recentemente, e está visível, a loja dá um preço diferenciado, você já viu isso? Sim. E assim, desde que não comprometa o funcionamento, o fim do produto lá, não tem alguma situação. E é legal isso, a gente pode assumir essa compra desse jeito, a legislação permite, é uma negociação direta do consumidor com o vendedor, como é que funciona isso? Permite sim. É o seguinte, o comerciante, o empresário, ele tem essa faculdade de aquele produto tá danificado, mas ele não sai perdendo. Que é a famosa avaria, né? Aí geralmente então ele vai abrir mão da parte do lucro dele, mas recupera o valor bruto. Não vai perder 100%. Melhor a gente ganhar 80% do que perder 100%, né? Certo. Na cabeça dos comerciantes. Aí eles dão aquele descontinho, né? Aí mostra, não, tá funcionando perfeitamente, né? Tá com esse... A maioria dessas avarias são estéticas. Né? Eles não podem estar vendendo um produto com mau funcionamento, né? Para aquele fim daquele produto, ele tem que tá ok. A avaria, tudo bem, a gente tá vendo ali, né? Aí vamos supor que acontece, queimou. Cheguei em casa, queimou. Então a avaria não era só a olho nu. A gente pode ir lá trocar. Fazer essa... Eu vi essa percepção e o desconto grande, assim, ela ficava impressionado. Porque era estético, né? E era uma geladeira, a parte amassada ficaria na parede. Então... Aí não tem jeito, não tem jeito. Ó, deixa eu só questionar outro ponto, que é bem comum, é receber presente sem nota fiscal. A loja, ela pode se recusar, o consumidor, ele perde o direito à troca. Você já disse aqui pra gente que essa política de troca, ela é muito da parte do lojista, do comerciante. Mas nesse caso, e a gente sabe o quanto é importante estar com a nota fiscal, tem muitas lojas de departamento, essas lojas maiores, que só exigem o número do CPF, nem pedem mais a nota fiscal, porque eles conseguem localizar o documento a partir do número do CPF. Mas quando precisa levar a nota, o consumidor perde o direito, o que acontece? Que outros comprovantes o consumidor pode apresentar ali naquele momento?
Olha, nesses casos, se for uma troca simples, que é a troca que não tem defeitos, que é só a pura insatisfação, é a política da empresa. Às vezes ela pode exigir que só troca com essa nota fiscal, só com aquele papelzinho de troca, só com a embalagem, só fechado. Mas quando trata-se de vício, é um problema no produto, muita gente não sabe. A gente chega até lá, olha, eu comprei um notebook, queimou. Tem 60 dias, queimou. Eu não tenho mais a nota, foi um presente do meu tio. Enfim, a loja, né, o comerciante, ela tem por obrigação de fornecer uma segunda via dessa nota fiscal. Mas para acontecer isso, a gente tem que saber alguns detalhes importantes, né? Data da compra, até bom uma forma de pagamento, porque eles têm um sistema que eles armazenam todas as notas fiscais. Aí lá eles têm por essa obrigação de me fornecer, né, de nos fornecer essa segunda via, né? Nesses casos dos produtos que estão apresentando vícios. Se for só a mera insatisfação, eles podem dizer, olha, a política é essa e não tem o que fazer. Mas a gente falando de letra de lei, nos casos dos produtos com vício, eles têm por obrigação de nos fornecer a segunda via. A gente tá falando muito do direito, né? E o dever, assim, porque tem gente que, é claro que talvez o próprio comércio lá no passado tenha reagido de forma diferente quanto à questão dos produtos, porque percebia que tenha sido o próprio consumidor que no uso do produto o danificou, né? E aí entre como é que percebe a má fé ou a verdade, né? Considerando que a gente está vendo muito aqui o lado, não, a pessoa comprou de boa fé e de fato, né, teve alguma indisposição, não gostou, estava com defeito. Mas quando acontece o contrário, é bom a gente lembrar que é responsabilidade também isso, né? Na relação de consumo, né, doutor? Isso. Olha, nesse caso, toda vez que a gente tem um problema com o produto, ele vai para aquela análise técnica, né? Ele vai para o técnico da loja, né? Eles dão um prazo de 30 dias, a gente tem um prazo de 30 dias, a empresa tem que resolver nesses 30 dias, dar um laudo, dizer o que foi que aconteceu. Era 220, você botou numa tomada de 127. Eles têm que fazer aquele... Vai para o médico da empresa. Aí o médico vai dizer, olha, isso aqui foi mau uso, foi uma culpa, assim, direta do consumidor. Aí, nesses casos, a empresa geralmente cobra, né? Pra gente pagar assistência técnica, porque, de fato, foge da garantia. Celular, tinha uma marca famosa que não dava o carregador, né? Não vinha. Aí Isso. você pagava caro. Aí a pessoa comprava um carregador, às vezes já tinha um valor elevado, ou comprava uma versão B, aquela mais barata, para dizer B de barato, tá? E aí, resultado, na colocação no plug do celular, danificou. E aí não pegava nem o bom e o ruim é que não pegava mesmo. E aí, quando levou lá, o laudo provou isso. Isso aqui forçou, tal, o cara deu toda a descrição. Olha, essa situação em específico é uma coisa que ainda está correndo bastante em ações judiciais, né? Porque um celular, ele precisa de bateria para funcionar. Se eu vendo esse celular sem o carregador, né, sem a fonte do carregador, e eu estou estipulando que os clientes comprem o meu carregador. Ainda tem esse detalhe, é a famosa venda casada. Exatamente, que é proibido, né? Só que nesse caso, em algumas lojas específicas, né, marcas, elas estão falando que basicamente você já é consumidor e você tem que ter o carregador em casa. Aí o que não existe, né? Eles têm que vender o celular por completo. Então, quem comprou esse celular da marca X ultimamente, que não está vindo com o carregador, pode exigir isso da marca? Pode sim. Pode exigir diretamente com a empresa, né? Só que eles já estão vendendo assim, você já está comprando sabendo. Aí estão tendo muitas ações no Procon. Aí com o Procon, algumas pessoas já tiveram esse resultado, né? Que o Procon é aquela forma administrativa. Isso. Aí do Procon, muitas pessoas também podem procurar a Defensoria Pública, né? Se os valores estiverem dentro dessa margem da Defensoria, ou podem contratar advogados particulares para resolver sanar essa pendência. Perfeito. Bom é saber que o consumidor hoje é um ser de direito, né? E como tal precisa ser tratado, e quando isso não funciona, ainda tem os advogados especialistas, né, nesse assunto. Hoje a gente conversou aqui com a Cássia Tenório, ela tratando dessa sua relação nesse momento da vida que é a compra dos presentes, né? Mas claro,
Compra é compra, acontece o ano todo e a doutora Cássia está atenta em relação a isso. Qualquer momento volto aqui, tenha um grande ano de 2026. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Ainda estamos em clima natalino, então aproveite aí um Feliz Natal também. Até a próxima, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, tá bom? Boas festas, 2026 seja próspero para todos nós e cuidado nessas compras, minha gente. Olha aí, atenção, né? E se você não teve como